Olá, amigos, namastê. Qual a visão do yoga a respeito dos extraterrestres? Eles realmente existem sob a ótica do yoga? O que os mestres da Índia, os textos sagrados da Índia, os grandes mestres falam a respeito dos extraterrestres? Eles realmente existem? Existem relatos dos textos sagrados a respeito de seres que vêm de outros mundos? Existe sim. Quando lemos o Srimad Bhagavatam, que é um dos Puranas, Purana quer dizer antigo, é um texto antigo da Índia, que fala a respeito do Senhor Vishnu, existem seres cósmicos que viajam pelos mundos. Mas muitos desses seres que são relatados no Srimad Bhagavatam, seres divinos, como por exemplo os Kumaras, não precisam de naves. Alguns usam naves, vimanas, carros maravilhosos, outros não. Outros são tão evoluídos, tão poderosos, que viajam por meio da consciência. Os Kumaras, por exemplo, os quatro Kumaras, são seres, são anciãos que vivem em corpos de crianças, porque decretaram a eternidade da pureza, serem eternamente puros. Então eles andam em corpos de crianças, mas são consciências divinas. O que é o samadhi? O samadhi é o êxtase divino, quando a consciência se expande, você não precisa levar o seu corpo para visitar outros mundos, você tem a percepção no Samadhi de tudo que existe aqui e agora, sem se mexer, sem sair do lugar, sem se mover. E esse é o objetivo maior do yogi, o Samadhi, o êxtase divino. Então, os seres verdadeiramente evoluídos, os mais evoluídos, não andam em naves, eles não precisam de naves espaciais. Eles apenas acessam a mente superconsciente, consciência de Vishnu, consciência do Filho unigênito Tata, Kutastha Chaitanya, também conhecida como consciência de Krishna, ou dentro de uma ótica cristã, consciência de Cristo, a consciência crística, ou a consciência cósmica, a consciência do Pai celestial. Então eles não precisam de naves. Paramahansa Yogananda, em uma de suas palestras aqui nos Estados Unidos, certa vez ele disse: Eu tenho consciência de tudo o que ocorre, não somente nesta sala, no salão onde ele estava realizando a palestra, mas de tudo que está acontecendo em minha casa, lá na Índia. E tenho a percepção de mundos a trilhões e trilhões de quilômetros da Terra. Trilhões e trilhões de quilômetros da Terra. Isso é o êxtase, esse é o samadhi, não é e ele estava encarnado e não precisou de nenhuma nave. Existem os textos sagrados da Índia, como por exemplo alguns épicos, como o Ramayana e o próprio Mahabharata, que falam a respeito dos vimanas, dos carros voadores. Na época de Rama, do senhor Rama, o perverso rei Ravana, que sequestrou Sita, Santa Sita, veio em um carro voador, e era um ser demoníaco, em um vimana, sequestrar a Santa Sita. Mas os seres mais evoluídos não precisam disso. E sob essa ótica do yoga, o contato com seres de outros planetas é Maya, é ilusão cósmica. Como assim, professor Alexandre? Maya é a própria existência dualística. Nós estamos mergulhados em Maya. Este corpo, não é, que tem o nome de Alexandre Campelo, de professor Alexandre Campelo, é Maya. Os átomos deste corpo, as partículas subatômicas que compõem a matéria, Patra ou Anu, que é o átomo, são os átomos, é a vidya, a ignorância, e o conjunto deles, como afirma Swami Sri Yukteswar no livro A Ciência Sagrada, é Maya, é a ilusão cósmica. Então, este mundo no qual estamos, os nossos corpos, são Maya, são ilusão. Se os nossos corpos são Maya, são ilusão, Ana Maya Kosha, Ana quer dizer corpo biológico de alimento, Maya ilusório, né? Kosha invólucro, e todos os demais coxas, os cinco invólucros, todos eles vêm o nome Maya, ou seja, corpos ilusórios. Se os nossos corpos aqui na Terra são ilusórios e a própria natureza é Maya, é ilusão, então os corpos dos extraterrestres e suas naves também é Maya.
E Maya, a força cósmica, a Paraprakriti, brinca conosco. Ou seja, quando vemos um disco voador, nossas consciências, em lugar de estarem voltadas para dentro, para o reino de Deus dentro de nós, se volta para fora, para a comunicação com seres que vêm de outros mundos, que na verdade são nada mais, nada menos que irmãos nossos de outros mundos, de outros planetas. O universo está povoado, segundo afirmam os Vedas, os textos sagrados da Índia, os livros do conhecimento, os Upanishads, os épicos, os sagrados épicos. Todos os Shastras indianos afirmam que o universo está povoado de seres cósmicos. Paramahansa Yogananda afirma que somente no nosso universo existem 3 tipos de galáxias: as tamásicas, que são galáxias densas, onde a mentalidade dos seres que lá habitam é muito densa, muito obscura. Eles podem até ter tecnologia, grande tecnologia, mas pouca espiritualidade ou nenhuma espiritualidade. Depois vem as galáxias rajásicas, que são intermediárias, e as sáttvicas, são galáxias onde vivem seres divinos, seres cósmicos. Mas ainda assim, essas 3 galáxias, essas 3 formas de galáxias, as tamásicas, as rajásicas e as sáttvicas, são limitadas. Os seres divinos vivem além de qualquer guna, de qualquer atributo da natureza, seja ele tamásico, rajásico ou mesmo sátvico. Vivem além dos 3 mundos da existência, além do físico, dos universos ditos físicos, materiais, dos universos astrais e até mesmo do universo causal. Eles vivem além disso, porque se unificaram ao Pai, à consciência cósmica. Estão além disso. Em 1950, no deserto de Mojave, Paramahansa Yogananda, em Nirvikalpa Samadhi, afirmou: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Era o próprio Senhor, o próprio Deus, falando por intermédio do corpo humano chamado Yogananda, Paramahansa Yogananda. Então, os seres extraterrestres existem na tradição do yoga. Os seres demoníacos, os asuras, andam em naves também, como lemos no Ramayana. Ravana, o ser demoníaco Ravana, usava uma nave, um Vimana, um carro maravilhoso. Um Vimana era um ser demoníaco. E existem os seres divinos, mas, apesar de sabermos da existência de tais seres, eles não são o que mais importa para nós. A nossa meta do yogi é Deus. É Deus, é o Nirvana, como afirmou o Senhor Buda. Essa imagem que está aqui atrás de mim do Buda em Nirvikalpa Samadhi, no estado ou no estágio nirvânico de consciência, em que ele não precisa mover um dedo, pois todas as coisas, como também disse Yogananda em 1950, existem nele. Todos os mundos existem dentro dele. Ele não precisa de uma nave. Ele, ao fechar os olhos, ele vê tudo existindo dentro dele, em sua consciência cósmica. Essa é a visão do yoga. Tudo o resto é ilusão, é maia. E o texto nos ensinou: pés no chão, pensamento em Deus e pés no chão, mas sabendo o que é ilusão, o que é real e o que não é real. Viver com discernimento entre o real e o ilusório. É isso. Namastê.